aqui é Cissa Silvério e vim aqui te dar dicas para você fotógrafo e também para você iniciante da área da fotografia e que está aí já com a sua maquininha ou ainda nem está com ela, mas está pensando em integrar ao nosso time de fotógrafos, tá? Hoje nós vamos falar erros que nós cometemos diante de sessão de acompanhamento, certo? Então nós vamos começar a falar de coisas que nós erramos quando nós vamos começar uma sessão, quando um cliente vem e te contrata para fazer durante 12 meses a sessão do filho deles ali naquela primeira infância, certo? Então, sim, são dicas que eu vou te dar hoje para não cometa esses erros, entendeu? Erros que eu aprendi na prática. E hoje eu vim aqui te passar isso, te dar essas dicas para que você não venha cometê-los. Tá? A primeira delas é cuidado quando você vai fazer uma sessão que você muitas vezes quer passar um perfume ou quer passar um creme, entendeu? E aí você chega para aquela sessão e aí tudo está exalando o seu perfume. Você tem que tomar cuidado que nós estamos tratando de bebês. E muitas vezes eles são sensíveis, entendeu? Porque tudo neles ainda estão em formação. Então, se você chega com um perfume ali, você pode causar um mal-estar tanto no bebê quanto nos pais. Porque às vezes também você pode chegar ali com o perfume exalando, um perfume mais forte, e o pai muitas vezes é alérgico. Aí imagina só, no meio da sessão começa um potinho para tudo quanto é lado ali. E isso pode causar um desconforto para ele e para você também. Na verdade, muitas vezes você nem está sentindo o cheiro, porque muitas vezes a gente passa perfume e a gente não sente, mas os pais, as pessoas, os bebês que vão estar ali, eles vão estar sentindo de uma maneira mais intensa. Então eu recomendo você, tome esse cuidado, sabe? Quando você for para a sessão, no meu caso aqui eu tenho álcool em gel, a gente prepara o ambiente, limpa tudo com álcool, a gente coloca um aromatizador, onde deixa o ambiente num aroma suave, agradável, entendeu? Eu uso muito cheirinho de bebê ou aquele de bambu, sabe? Que fica uma coisa bem aconchegante, bem gostosa mesmo. Para quê? Para que eles cheguem e sintam também esse aroma, eles sintam também esse aconchego, entendeu? E fiquem à vontade ali no estúdio. E não vai causar nenhum transtorno, né? De ficar espirrando. Uma outra coisa, quando você for fazer a higienização, cuidado muitas vezes com aquele produto cloro, esses produtos mais fortes. Por quê? Porque eles demoram a sair, exalar o cheiro que fica. Então você toma esse cuidado também, para que eles não venham causar nenhuma intoxicação, nem em você, nem no bebê e nem nos pais que vão estar ali com o bebê, certo? Então, assim, essa dica é muito importante, muito importante. Tenta preparar o ambiente de forma que quando o cliente chegar, fique aconchegante e cuidado com os exageros, principalmente com o perfume, certo? O próximo que nós vamos falar, está aqui no meu script, eu estou olhando, qual o melhor horário para poder fotografar. Bom, Cissa, de manhã eu não posso porque eu tenho outro serviço, até então eu não vivo só da fotografia, então de manhã eu não posso, então eu trabalho só no período da tarde. Ou vice-versa, eu não posso à tarde e trabalho de manhã, e de manhã é o período que me sobra para eu fotografar, porque eu ainda não vivo da fotografia. Por enquanto, tá? Porque eu garanto para você que você vai conseguir viver da fotografia, que a fotografia ela vai render para você uma lucratividade no qual você não vai precisar colocá-la como segunda opção de trabalho, tá? Então, o que eu faço? Eu, Cissa, eu trabalho tanto de manhã quanto à tarde. E eu recomendo, né, para você fazer também, pergunte sempre para a mãe qual o horário do soninho do bebê. Por quê? Porque se você coincidir com o horário da sessão com o sono do bebê, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o bebê vai chegar no seu estúdio ou você vai chegar na casa do bebê e ele vai estar dormindo. A opção muitas vezes de quando você chega na casa do bebê é que você ainda pode fazer alguns cliques dele dormindo, que é muito gostoso, né? Mas
para não acontecer isso, você sempre pergunta para a mãe qual é o período que é o soninho dele, né? O período também de comidinha dele. Muitas vezes depois de 6 meses, o bebê já começa a ter a alimentação, né? Que já começa com a papinha, com as frutinhas. Então você tem que tomar este cuidado. Mas se isso muda muito, muda sim. Então, assim, você tem que ficar sempre esperto, sempre estar conversando, atento para que não coincida. Porque já aconteceu comigo. E o bebê chegar aqui, foi até recentemente, entendeu? O nome dele era Theo, a gente estava fazendo as fotos dele de 2 meses. Não era o horário de sono do bebê, mas ele chegou aqui, tirei as primeiras fotos sorrindo, de repente o menino quis dormir, ele quis mimir, ele queria chamego, ele queria o colo da mãe, e a gente tentou ali por tempo, sabe? Acho que a gente ficou uns 20, 30 minutos esperando, ninando ele, a mãe dele ficou ninando ele. Ele dormia quando eu preparei um cenário, nisso eu corri, preparei um cenário, você tem que ter essa sensibilidade também, tá? Preparei um cenário com uma caminha, com uma coisa mais aconchegante para ela pôr ele dormindo, para eu poder clicar. Porém, quando ela colocava, ele acordava. E aí eu peguei e cheguei para ela, falei assim, olha, mãezinha, você não quer remarcar? Porque como a gente já fez as primeiras fotos, ficaram lindas, mas não dá a quantia que você tem que selecionar dentro do seu pacote, a gente pode estar fazendo uma nova data e a gente vai mudar. Como era à tarde, a gente vai fazer de manhã. E aí a gente vai ver como o Theo vai estar reagindo. Uma semana depois, que a gente conseguiu um horário, ela voltou com o Theo e nós fizemos por volta de umas 10h30 da manhã. Gente, era outro bebê, de verdade. Era outro bebê, ele estava todo sorridente, brincalhão. Foi até assim, a gente fez umas fotos dele com o pai pro Dia dos Pais. Então, assim, ele estava outro bebê. Então, assim, não adianta você insistir caso ele esteja com sono, porque isso vai fazer com que ele fique mais estressado ainda. Eu digo aqui no estúdio, fome e sono não tem como você brigar, entendeu? Fome e sono não tem, entenda. Uma sessão de acompanhamento, como uma sessão de newborn, quem dita as regras é o bebê. E se é sono e fome, você tem que respeitar esse período deles, tá? Então, assim, essa dica é muito legal. Então, é um erro que você não pode cometer dentro aí do seu estúdio, dentro da sua organização para a sessão de acompanhamento. Não marque horário onde seja o período de sono do bebê, tá? Então, isso é uma dica muito valiosa, de verdade, tá? Outra coisa que eu recomendo a você não defina um tema sem antes consultar o pai, certo? Não defina um tema sem antes confirmar com o pai. Por quê? Porque às vezes nós temos um pai que não concorda com aquele tipo de cenário. Por exemplo, eu coloco sempre um cenário do mês, tipo festa junina, igual foi Dia dos Pais, Halloween. E aí vem um pai que não gosta, que não curte aquele tema, entendeu? E você vai e coloca o bebê dele lá e faz as fotos. E aí o que vai acontecer? Depois você vai perceber que o pai não vai selecionar nenhuma foto, o teu tempo ficou perdido, você não teve uma lucratividade de foto extra e ficou uma coisa um constrangimento tanto para você quanto para o pai. Então, assim, eu sempre pergunto, olha, eu tô com um cenário de festa junina, porque já aconteceu isso, de festa junina, e você gostaria de fazer foto? Ela, não. Eu falei assim, não, você não gosta? Não, então tá bom, então vamos montar um outro cenário? Ela falou assim, vamos, eu espero. Aí eu fui e eu sou muito dinâmica, sabe? Nessa hora, assim, surgem umas coisas assim e eu vou e monto outro cenário. Às vezes nem tava muito na minha cabeça. A minha assistente, a Nathalie, que fica comigo, ela olha pra minha cara, tipo assim, Nathalie, pega isso, vamos fazer isso? Então, rapidinho a gente monta outro cenário. Então, assim, sempre tenha essa sensibilidade e não cometa o erro de pegar o bebê e já ir fazendo as fotos, porque às vezes o pai é cristão, por exemplo, Halloween, nem todo mundo curte Halloween, entendeu? Aí você vai e faz o bebê todo lá de bruxinha, que fica muito bonitinho, aí, não é isso que eu quero, não gosto, e ele se sente até muitas vezes ofendido, tá? É uma coisa assim que você
toma cuidado, não cometa esse erro. Eu acredito que eu nunca tive isso, que eu sempre perguntei mesmo, olha, tem um cenário, você quer fazer? Não, às vezes eu pergunto antes, para confirmar, quando eu vou confirmar o horário, entendeu? E aí eu pergunto, ó, tem esse cenário, você quer? Tem gente que fala assim, ai Cissa, eu quero esse cenário. Então, o que que eu vou? Já faço assim, então tá bom, esse cenário já tá aqui e já vou aproveitar. Então, sim, até então, eu estou aqui passando para você 3 coisas que você não deve fazer. Nós vamos falar demais, mas vamos recapitular aí, ó. Primeiro, não use perfume, não use coisas que vão desagradar, causar um clima desagradável quando o bebê chegar, aonde tanto o pai e a mãe pode ser alérgico, ou até mesmo o bebê por ser tão sensível a cheiro, porque são tão pequenos, né? Outro, qual é o melhor horário para você não causar uma certa situação que o bebê vai estar com sono e você muitas vezes vai ter que remarcar. Pode ser que aconteça, né? Que foi o caso que eu contei, mas para você ficar sempre atento e não marcar esse horário para o bebê na hora do soninho deles, certo? E também foi o que eu acabei de falar, a questão de cenário, se o pai está de acordo com aquele cenário ou não. Ah, Cissa, mas esse é o meu padrão. Bom, aí eu tenho que te respeitar, porque nada é regra, vamos dizer assim, certa, tem que ser assim, assim, assado. Não, mas eu falo assim que a gente tem que ter essa flexibilidade para que você também tenha esse carinho com o cliente, entendeu? Outra coisa que é muito, muito, muito legal. Não exclua. Gente, eu aprendi isso, juro pra vocês, faz pouco tempo, tá? Eu tô passando isso pra vocês porque eu aprendi há pouco tempo, porque eu fazia isso até ontem, vamos dizer assim. Você clicou, você fez a foto e o bebê piscou. E o que você faz? Apaga. Isso é muito automático. É muito automático mesmo. E aí veio uma pessoa, até mesmo meu marido, que tava falando sobre isso, e ele falou assim pra mim, Cissa, isso corrompe o cartão. E eu tava percebendo que tava tendo mesmo algumas fotos corrompidas, sabe? Mas eu não sei se era na máquina, eu até achei que fosse a máquina, mas aí agora eu vejo lógica, porque a vida útil desse eletroeletrônico são muito curtas, né? E são muito sensíveis. E aí o que ele me explicou? Porque cada vez que você apaga, você pode corromper dados lá dentro que depois pode estar corrompendo fotos suas que são boas. Então, se você te fez uma foto e você não gostou, o que eu recomendo você? No computador você paga, entendeu? Lá no computador você pega e delete, pronto, acabou, joga para lixeira, limpa a lixeira, acabou, entendeu? Porque não vai mudar, você já clicou mesmo, a vida útil da sua máquina já foi ali clicada, né? A vida útil do cartão também já foi ali clicada, então para que correr mais risco? Não é verdade? É uma coisa tão simples, né? E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente faz no automático, porque nós estamos acostumados a fazer isso. Então, essa é uma dica bem legal, eu recebi ela recentemente e estou dividindo aqui ela com você, para você não fazer mais isso, não delete foto pela máquina, certo? Outra coisa muito legal, você já pensou, se você vai lá, fecha as fotos com o seu cliente, ele fala que vai fazer acompanhamento com você 2 meses e não volta, faz uma sessão e não volta. Mas você fez um contrato com ele, então não deixe de fazer contrato, tá? Não deixe de iniciar um acompanhamento, que são 12 meses, sem antes fazer um contrato. Então, assim, se você não tem, ou se você não tem alguém próximo, procure alguém que possa estar fazendo um contrato dentro daquilo que você vai estar oferecendo ao seu cliente e também que vai te assegurar juridicamente, entendeu? Então, assim, toma este cuidado. Se você não faça sem esse contrato de 1 ano. Teve um caso que uma moça, ela veio, fechou o contrato comigo de acompanhamento, mas quando deu 4 meses, se eu não me engano, ela teve que ir embora. E ela falou assim, Cissa, eu preciso rescindir o contrato. E lá tinha a multa, né, especificando que quando ela rescindisse o contrato, ela teria que pagar por essa multa. Ela pagou e acabou. Então, porque isso vai fazer com que o cliente também crie com você a responsabilidade
E nós, como somos empreendedores, vai fazer você também ter uma noção de quanto você vai estar gerando mês, porque você sabe que aquelas pessoas assinaram um contrato contigo e vão estar ali cumprindo mês a mês com o compromisso, da mesma forma que você também vai estar ali cumprindo com um compromisso com eles, certo? Porque nesse contrato vai te trazer segurança e também vai trazer segurança para o seu cliente, certo? Então assim, não prometa também, não prometa muitas coisas que você não vai estar cumprindo, porque o contrato vai valer tanto para você quanto para o seu cliente, certo? Então é uma coisa muito legal e não deixe, entendeu? Não deixe, não cometa o erro de não fazer um contrato, tá? Geralmente eu tenho um contrato e atrás do contrato eu tenho 12 meses, que ali eu coloco a data de quando o cliente veio, qual foi o valor da sessão, se teve foto extra e quanto foi o total. Que aí eu tenho uma noção exatamente, porque isso vai fazer... Olha, gente, isso é uma dica importante, hein? Importantíssima. Eu nunca ouvi isso de ninguém, foi uma coisa que eu comecei mesmo a fazer e tô te passando. Que quando você faz essa folha de controle, você sabe se aquele cliente é um cliente que vai gastar com foto extra ou se é um cliente que não vai gastar com foto extra. Então você sabe que quando for começar a sessão, você vai poder, vai exigir um pouquinho mais de você, onde você vai clicar mais. Ou você vai assim, não, eu vou fazer só as fotos, vou tirar lá, eu tiro 50, 60 fotos para ele escolher a quantidade do pacote, ou eu posso exagerar um pouquinho, tirar umas 80, 90, porque eu sei que ele vai levar mais foto, tá? Então isso é bem legal, dentro do contrato ele te traz essa segurança, ele te traz esse feedback do cliente que muitas vezes você acaba esquecendo. Porque a princípio, hoje, você que está iniciando no acompanhamento, você fala assim, Cissa, mas eu só tenho 3, 4 clientes, eu consigo ter o controle legal, mas daqui a pouco você vai ter aí 20, 30 clientes, e tem hora que a memória da gente, a cabeça da gente falha, e aí quando você olhar lá no contrato que foi feito, toda a prestação de serviço que você está oferecendo, você também vai ter um feed do seu cliente de quanto ele gasta com você, certo? Então é bem legal. Então não cometa o erro de não fazer o seu contrato, procure uma pessoa, entendeu? Para você estar se assegurando nessa situação, tá? Outra coisa, gente, que é importantíssimo para você não cometer erro, que é a segurança do bebê. Não cause nenhum problema que vai te deixar, vamos dizer assim, diante dos seus clientes com uma situação que vai te trazer desconforto, até mesmo te prejudicar. Que seria essa segurança do bebê? Você tem que conhecer o bebê em cada estágio pelo qual ele passa, certo? Por exemplo, assim, você tem um bebê de 1 mês. O que esse bebê de 1 mês, que tipo de foto que eu vou poder fazer com esse bebê de 1 mês, certo? Aí você depois, você tem o bebê de 3 meses. O que tipo de foto que eu vou poder fazer com um bebê de 3 meses? Não queira, muitas vezes, fazer as fotos de um bebê de 1 mês como se fosse o de 3 meses, porque não dá certo. E isso pode também trazer algum risco para o bebê, porque com 1 mês o bebê ainda está criando força no pescoço, entendeu? Então, assim, planeja o seu ensaio trazendo essa segurança para o bebê. Por exemplo, no 3 meses, o bebê, 3 a 4 meses, o bebê já está mais firminho. Então, e nem sempre um bebê é igual ao outro. E então, um bebê de 3, 4 meses, vamos pegar de 4 meses, ele já está muitas vezes com o pescocinho mais firminho. E tem um outro bebê de 4 meses que não está com a cabecinha tão firminha, porque são diferentes, entendeu? O tempo de evolução é de cada um. E quando eu faço uma foto de 4 meses do bebê, eu já consigo colocar, tem bebê que eu coloco ele já dentro do baldinho, apoiadinho e tal, e fica bem legal. Mas já chegou o bebê aqui de 4 meses que eu não pude fazer isso, porque eu via que o bebê não tinha essa parte do tronco, nem o pescocinho firme. Então, quando eu colocava o bebê, quando eu peguei o bebê, que eu já senti isso, eu olhei para o cenário que eu já tinha montado, eu falei assim, não dá. Aí eu peguei e falei assim, vamos mudar tudo isso aqui. Aí eu já mudei o cesto, mudei a forma de como colocar o bebê, para que risco nenhum o bebê venha correr,
certo? Então isso é uma coisa muito importante. A segurança do bebê é sempre em primeiro lugar, tá? Então não corra esse risco de você fazer alguma foto e ali, não estou dizendo que vai lesionar ou até mesmo pode acontecer, mas o que eu quero dizer assim que isso não vai te causar nenhum dano, tá? Por exemplo, uma outra coisa, quando o bebê é de 6 meses, que é o caso de um bebê que eu fotografei agora recentemente, ele não senta sozinho, mas já chegou o bebê aqui de 6 meses que ele senta sozinho. Então, assim, você tem que sentir no bebê qual é a dele com você, entendeu? Qual é a dele com você, até onde você vai poder ir com ele. E aí eu peguei e falei, e uma coisa que é bem interessante, se você que ainda está começando aí, não tem uma assistente, hoje, graças a Deus, eu tenho a Nathalie, que é um anjo da minha vida, uma graça de menina. Eu falo para ela assim, que o reflexo dela é muito rápido, e tem que ser rápido, porque o bebê é um piscar de olhos, de verdade. E aí eu falo para você, se você não tem, se você ainda não tá nessa possibilidade, mas você vai ter essa possibilidade, você pega e pede para a mãe. Fala assim, mãezinha, fica aqui do lado, olha o bebê para mim. Ah, não, ele já tá sentando, ela tá bem firminha, mas o bebê de repente eles jogam o corpo para trás e numa dessas eles vão cair, entendeu? Então peça para a mãe, fica aqui, fala assim, mamãe, esse maior tesouro tá aqui do lado, fica de olho para mim. E você também, fica de olho, porque na hora que você tá fotografando, você sente se o bebê tá tombando ou se o bebê tá indo para frente ou para trás, tá? Então isso é uma coisa, trazer a segurança do bebê é primordial. É a mesma coisa quando o bebê estiver engatinhando, sabe? Ou até mesmo começando a andar, porque assim, acontecer de cair, eles vão cair, porque eles estão nessa fase da empolgação, do andar e tal, ou até mesmo do engatinhar. Mas quanto mais você puder evitar que isso aconteça dentro do seu estúdio, é melhor, entendeu? Melhor que não aconteça, que nunca aconteça. Graças a Deus, nunca aconteceu. Às vezes acontece o bebê tombando, aí teve um caso que o pai estava do lado, mas quando eu cheguei, quando o bebê começou a tombar, eu cheguei e segurei o bebê primeiro que ele, entendeu? Aí eu olhei para a cara da pessoa, fui mais rápido que você. Então, assim, isso é uma dica muito, muito valiosa. Não brinque com a segurança do bebê, tá ok? Não brinque com a segurança do bebê. E uma coisa que é bem interessante, uma outra dica para você, o tempo da sessão. Cissa, qual é o tempo que eu devo gastar para uma sessão de acompanhamento? Seja ela de 1, 2, 3, 8, 10, 9, seja ela qual for, tá? Então, o que eu digo para você? O tempo seja o mais curto possível. Então, quando você está preparando para receber o bebê para fazer a sessão, já deixa tudo preparado, os 2 cenários, eu no meu caso, né, que eu faço 2 cenários, deixo 2 cenários já preparados, entendeu? Para a sessão, porque às vezes o bebê chega, você tem que ficar ali um tempo conversando, brincando, já o bebê já começa a sorrir, você fala assim, nossa, agora ele vai sorrir durante a sessão. Aí chega, você pega a câmera e ele fica sério. Entendeu? Então acontece muito isso. Aí você tem que brincar de novo e trazer essa confiança do bebê com você, porque você até então passou um mês sem ver. Para você já é uma estranha de novo. Depois ele começa, já quando vai ficando maiorzinho, a reconhecer sua voz. Mas até então, quando ele chega ali, você passou a ser uma estranha. Durante um mês, ele não te viu. E aí você ganha essa confiança. E aí você brinca, você pula, você canta, você faz barulhos com a boca, sabe? Você fica uma doida ali na frente chamando atenção. E também sempre tem alguém que ele goste, por exemplo, perto. Só uma coisa que eu recomendo, quando esse alguém por perto. Se você vê que é alguém que o bebê sempre pede colo, pede para sair um pouquinho. Porque senão, o que acontece? Só que você começa a agradar, a pessoa aparece, ele vai chorar e vai querer colo. Então, assim, o tempo da sessão, ele pode variar um pouco, pode ser um pouco mais longo, como pode ser um pouco mais curto. Mas nunca deixe passar de 40 minutos a 1 hora. Porque o bebê é intolerante. Depois que eles não querem mais, você pode ter certeza que eles vão começar a chorar, eles vão ficar resmungando e não querem, entendeu? E você já não vai conseguir fotografar. Então, seja ágil ali no gatilho, entendeu? Clica. Eu não tenho medo de clicar. Eu vou clicando, eu vou fotografando. Às vezes,
tiro com os olhinhos fechados, boca, careta, cara feia, ou, não perco o foco muitas vezes, porque eu tô brincando com o bebê, ele, ai, que você vou tirar foto, aí não deu tempo de focar, acontece. Então, seja rápido ali no obturador, fotografando o bebê, tá? Mas não deixe de passar de 40 minutos a 1 hora, para que isso não venha deixar o bebê irritado, para que isso não venha deixar o bebê desgastado, já intolerante com a cena tudo em si. Porque assim, você já não vai conseguir fazer lindas fotos, tá? Então seja prático, fez as fotos, você clicou ali 20 fotos, já dá para o pai escolher, você já viu ali quando você estava clicando que tem fotos bonitas, já vai para outro cenário, já tira foto de novo. Se for tirar foto com os pais, já inclua as fotos com os pais, entendeu? Então assim, seja algo meio que dinâmico, tá? Esse negócio de você, eu tô falando por mim, tá? É uma dica que eu tô te dando. Se você deixar demorar muito, vai fazer com que você muitas vezes vai perder o seu tempo, vamos dizer assim, tempo hoje é dinheiro, a tua lucratividade já vai cair porque você vai deixar de estar produzindo, você já vai estar deixando de editar aquelas fotos, entendeu? Você vai gastar muito tempo. Lógico, existe casos e casos, né? Foi aquele caso, aquele bebê que chorou, a gente ficou aqui, mas para você ter uma noção, enquanto o bebê ainda estava aqui, eu já estava preparando o cenário, higienizando, porque aqui eu tenho vários lugares, eu já estava higienizando outro lugar, para montando o cenário para o outro bebê que ia chegar logo depois dele, entendeu? Então assim, você tem que fazer o seu tempo valer a pena e também aproveitar o tempo do bebê, certo? Então fica aqui para você erros que você não pode cometer em uma sessão de acompanhamento. Vamos recapitular? Cuidado com perfume, com cheiro para não causar nenhum desconforto. Qual é o melhor horário para você fotografar o bebê? Para você não correr o risco de fotografar na hora do soninho dele, certo? Não definir o tema sem antes consultar o pai. Não exclua uma foto da câmera para não correr o risco de você corromper as demais e você ficar no prejuízo, certo? Nunca faça um ensaio sem um contrato, nunca comece uma sessão de acompanhamento de 12 meses sem antes no primeiro mês fazer o seu contrato, certo? Não coloque em risco o bebê, coloque ele em total segurança, certo? E por fim, o tempo da sessão tem que ser um tempo reduzido para que o bebê também possa estar aproveitando, curtindo e você ter os melhores cliques e deixar para aquela família a melhor recordação. Até o nosso próximo vídeo, curta aqui o canal, siga-me nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, Cissa Silvério Trainer, e até o próximo vídeo.